O fórum boário cheirava a pedra úmida e estrume de gado. Naquele espaço aberto, entre templos e mercados, o próprio ar parecia impregnado de morte. 3 pares de homens armados avançaram em direção a uma arena improvisada. Não eram soldados, nem heróis em busca de glória. Eram escravos. Seu destino não era voltar para casa, mas oferecer a vida como tributo aos mortos. Era o ano de 264 a.C., e 10º Júnio Bruto Esceva acabara de enterrar seu pai. Para honrá-lo, organizou o que mais tarde o historiador Tito Lívio recordaria como o primeiro combate gladiatório em Roma. Naquele dia, não houve público empolgado, nem coroas de louro para os vencedores. Houve silêncio, houve luto. Os romanos chamavam de munus, um dever sagrado para com os falecidos. O sangue derramado não buscava entretenimento, mas apaziguar o trânsito da alma. Era um eco de práticas mais antigas na Campânia, onde se costumava oferecer vidas humanas nos túmulos para acompanhar o morto em sua jornada. A morte era a moeda e o sangue a oferenda mais pura. Mas mesmo então, já pulsava uma contradição perigosa. Como pode um ato de devoção transformar-se em um espetáculo de crueldade? Os samnitas, inimigos de Roma em guerras passadas, haviam desenvolvido banquetes fúnebres onde se celebravam duelos entre guerreiros. Ali, o importante não era o sacrifício final, mas a própria luta, o momento suspenso no fio entre a vida e a morte. Roma herdou esse costume e, pouco a pouco, a linha que separava o rito religioso da paixão do público começou a se borrar. Como diria séculos depois Tertuliano, era o derramamento de sangue para a satisfação dos mortos. Mas, na verdade, cada vez mais era também para deleite dos vivos. Imaginemos por um instante aqueles primeiros gladiadores. Não combatiam para ganhar fama, nem para comprar sua liberdade, mas porque a morte de um era considerada necessária para a paz do defunto. Cada golpe de espada, cada ferida aberta, era parte de uma liturgia sem sacerdote. A arena era o altar, e o corpo, o sacrifício. E, no entanto, entre os assistentes que observavam, talvez um murmúrio distinto se levantou. A fascinação. Fascinação pela resistência do corpo humano, pelo rugido da multidão contida, pela beleza terrível do sangue caindo sobre a terra. Essa fascinação seria a semente de algo mais sombrio. O que nasceu como dever privado, logo se expandiu para a vida pública. De um rito fúnebre num fórum enlameado, Roma estava prestes a abrir uma porta que nunca mais poderia fechar. A porta onde a política, a religião e a fome por espetáculo se uniriam num mesmo palco. O sangue deixou de ser oferenda exclusiva aos deuses e começou a se tornar uma linguagem universal. Um idioma de poder. Um idioma que todos, ricos e pobres, entendiam das arquibancadas. A pergunta fica suspensa. Foi Roma dona de seus rituais, ou foram os rituais que prenderam Roma em seu próprio espelho de violência? Essa tensão entre fé e espetáculo, entre dever e morbidez, marcaria o destino dos séculos seguintes. E tudo começou ali, num funeral onde os escravos foram obrigados a morrer para honrar o pai de um patrício. Uma faísca de sangue que logo acenderia um fogo inextinguível. A mudança foi lenta, quase invisível, mas implacável. O que havia nascido como um dever familiar, uma liturgia íntima de luto, começou a se transformar em uma forma de entretenimento coletivo. No sul da Itália, especialmente em Capua, as antigas práticas sanitas já haviam tomado outro rumo. Os duelos em honra aos mortos eram celebrados durante banquetes e festas, onde o sangue derramado não só acalmava os defuntos, mas também mantinha viva a atenção dos vivos. O que antes era sacrifício se tornou combate ritual. E o que antes era silêncio funerário se converteu em barulho de júbilo. Roma absorveu esse costume como tantos outros, mas com uma diferença decisiva. Deu-lhe dimensão política. No âmbito dos ludi, jogos organizados em honra a Júpiter, os senadores começaram a financiar espetáculos sangrentos, não por devoção,
mas por conveniência. Em tempos de crise, quando o temor ao castigo divino pairava sobre a cidade, o Senado autorizava jogos para apaziguar os deuses. O resultado era claro. O sangue, além de aplacar o além, acalmava a multidão e reforçava o prestígio daqueles que o ofereciam. Os Ludi Romani já não eram um simples festival religioso, mas um tabuleiro de poder. Os magistrados, em especial os edes, entenderam que cada combate ganho ou perdido na arena podia se traduzir em votos, em alianças, em popularidade. Era o começo de uma política tingida de vermelho, onde o sofrimento humano se convertia em moeda de influência. Pensemos por um instante nessa transição, de um túmulo particular ao esplendor de um festival estatal. O que significa que a morte de uns poucos escravos se tornou o deleite de milhares de cidadãos? Significa que Roma havia descoberto algo perturbador. O controle da violência podia ser tão eficaz quanto o controle das leis. Enquanto o Senado redigia decretos em tabuletas de bronze, as arenas escreviam outro tipo de norma, feita de corpos destroçados e gritos de júbilo. E assim, pouco a pouco, a linha entre o sagrado e o profano foi se apagando. O que começou como lágrimas em um funeral, terminou convertido em uma maquinaria capaz de congregar multidões. O sangue já não pertencia aos mortos, pertencia ao povo, aos magistrados, ao Estado. Era um bem público, uma substância que alimentava tanto a devoção quanto a ambição. Neste ponto, surge uma pergunta inevitável. Foi a religião que legitimou a violência, ou foi a violência que se vestiu com roupagens religiosas para se tornar aceitável? Nessa tensão residia o germe de uma civilização que acabaria celebrando execuções como se fossem peças de teatro. Roma, com sua grandeza e sua crueza, havia encontrado uma forma de unir fé, poder e espetáculo em um só cenário: a arena. Quando o sangue deixou de ser um tributo íntimo e se tornou um recurso público, a política romana não demorou a se apropriar dele. Os edes, responsáveis por organizar os jogos, compreenderam que cada gota derramada podia elevar ou arruinar carreiras. Um espetáculo bem montado podia conquistar o povo mais do que qualquer discurso no Senado. E assim, a arena se transformou em uma extensão do fórum, um espaço onde a reputação se construía não com leis, mas com cadáveres. Os cenários também mudaram. No início, bastavam arquibancadas improvisadas de madeira, estruturas efêmeras erguidas em praças enlameadas. Mas à medida que o público aumentava e a competição entre magistrados crescia, essas construções temporárias deram lugar a anfiteatros de pedra. A morte se institucionalizou em mármore e calcário. Roma investiu em arquitetura para eternizar a exibição do efêmero, a vida que se extingue em um instante. Essa transformação não foi um mero detalhe logístico, era uma mensagem. Um anfiteatro de pedra não era apenas um lugar para ver morrer, era um monumento ao poder do Estado, um lembrete físico de que a violência era organizada, legitimada e financiada pela República. A arena já não era um altar improvisado, era uma maquinaria. E nessa maquinaria, a política encontrou sua arma mais eficaz. Os jogos funcionavam como válvula de escape social. A plebe, exausta pelas tensões da vida urbana e pelas desigualdades crescentes, encontrava na arena uma catarse que o Senado alimentava com precisão cirúrgica. Pão e circo. A fórmula que, séculos depois, Juvenal denunciaria como o preço da obediência. Mas sob essa superfície de júbilo, havia um pano de fundo inquietante. O Estado havia descoberto que controlar a violência era tão eficaz quanto distribuir o trigo. O povo não pedia apenas comida, pedia sangue. E quanto maior o espetáculo, mais se reforçava a ideia de que Roma era invencível, de que o poder do Senado e dos magistrados alcançava até a própria fronteira entre a vida e a morte. Aqui surge uma reflexão inevitável.
O que acontece quando a política se alimenta da morte? Roma demonstrou que podia domesticar a violência e transformá-la em espetáculo, mas ao fazê-lo, também deixou uma herança perigosa. A ideia de que governar não era apenas ditar leis, mas controlar emoções, desejos e medos através do ritual sangrento. A arena se converteu em um parlamento de areia e aço, onde cada grito do público era um voto invisível e cada cadáver, uma aclamação silenciosa ao poder. O ferro rangeu e a multidão prendeu a respiração. Da penumbra de um corredor, emergiu um homem seminu, desarmado, salvo por uma pequena lâmina. À sua frente, a jaula se abriu e um leão faminto saiu cambaleante em direção à luz. Seu costilhar marcado, sua juba emaranhada, eram testemunho de uma fome cultivada de propósito. Não se tratava de um duelo, era uma execução. No século píndumos de Cristo, os anfiteatros de Roma já não eram apenas locais de combate humano. Haviam se convertido em palcos onde a própria natureza era manipulada para servir ao espetáculo. As venationes, caçadas organizadas, mostravam o domínio humano sobre feras exóticas. Mas as damnationes ad bestias levavam a brutalidade a outro nível. Converter criminosos, prisioneiros de guerra e até escravos rebeldes em presas vivas de animais selvagens. O caráter calculado desse horror era evidente. Os animais eram debilitados pela inanição para garantir um final rápido e sangrento, um clímax seguro para o público. Não era justiça, era dramaturgia. O rugido do leão se misturava com os gritos do condenado, e ambos os sons se fundiam em uma sinfonia macabra que mantinha milhares de espectadores em suspense. O precedente havia surgido na República Tardia, quando generais como Pompeu compreenderam o poder propagandístico desses espetáculos. Não bastava exibir sua vitória em campanhas militares. Era preciso repeti-la em casa, no coração da cidade, transformando a arena em campo de batalha simbólico. Ali, homens e feras representavam a eterna supremacia de Roma sobre tudo o que era estrangeiro, selvagem, indomável. Mas nem todos que enfrentavam as feras eram condenados à morte. Existia também a figura do bestiários, um combatente treinado, às vezes voluntário, outras obrigado, para lutar contra leões, panteras ou até rinocerontes. Mosaicos e relevos ainda conservam a tensão desses instantes. Um homem com a lança erguida diante do salto do felino, outro preso na rede enquanto uma pantera avança. Cada golpe, cada arranhão, era um espetáculo coreografado de sofrimento. A arqueologia confirma que não eram exageros. Na Britânia romana foi encontrada a pelvis de um homem com marcas profundas de presas felinas, cicatrizes de um confronto real na arena. Seu osso quebrado é testemunho do que nenhum texto podia adornar. Carne humana dilacerada por um animal faminto, enquanto uma multidão aplaudia. O filósofo Sêneca, testemunha desses espetáculos, escreveu com amargura como alguns prisioneiros preferiam se suicidar antes de serem lançados às feras. Sua recusa era um último ato de liberdade, um desafio silencioso contra um sistema que os reduzia a entretenimento. E com isso, levantava uma questão que continua ressoando. O que é mais monstruoso? O animal impulsionado pela fome ou a multidão que exige sangue para saciar seu desejo? Roma havia encontrado um modo de converter a crueldade em ritual, a fome em espetáculo. O rugido das feras não era natureza desatada, mas política encarnada. Cada mandíbula aberta lembrava a todos que a vida e a morte estavam nas mãos do Estado. A arena havia se tornado espelho de um império onde a violência não era apenas tolerada, mas celebrada como prova de grandeza. O espetáculo com feras não se limitava ao horror, era também um instrumento de poder. Pompeu o entendeu melhor do que ninguém. No ano 55 a.C., durante a inauguração de seu teatro monumental, organizou venationes com centenas de animais exóticos trazidos da África e da Ásia. Não era simplesmente um presente ao povo, era um manifesto político.
Mostrar um rinoceronte ou uma girafa em Roma equivalia a proclamar que os limites do império podiam transpor os confins da própria natureza. A plebe, fascinada, via não só um animal, mas o domínio de Roma sobre terras distantes e povos vencidos. No entanto, entre a política e a propaganda restava um grupo esquecido: os bestiari. Homens que nem sempre eram criminosos, mas combatentes contratados ou forçados a lutar contra feras famintas. Alguns eram escravos treinados para esse destino. Outros, homens livres desesperados que aceitavam o risco por dinheiro e um breve instante de glória. Seus nomes raramente sobreviveram, mas os mosaicos e relevos nos mostram sua luta com um realismo brutal. Um lançador de redes desviando do golpe de uma pantera, um homem armado com tridente resistindo ao salto de um leão. Os vestígios arqueológicos acrescentam vozes mudas a essa história. Na Britânia, nas ruínas de um anfiteatro, foram descobertos ossos humanos com profundas marcas de mordidas, um fêmur atravessado por presas felinas, uma pelvis dilacerada por garras. Restos que narram com crueza que aquilo não era teatro nem exagero literário. Era morte real, infligida sob o clamor de um público que aplaudia. O eco filosófico também não tardou a surgir. Sêneca, em suas cartas, confessava voltar desses espetáculos mais cruel, mais ambicioso, mais corrupto em seu espírito. Observava como os condenados preferiam abrir as veias ou atirar-se contra a morte por suas próprias mãos antes de serem devorados para a diversão de outros. Esse gesto de suicídio era um último grito de dignidade, uma rebelião contra o papel de marionete em um palco construído para humilhá-los. Aqui se revela a verdadeira natureza dos jogos. Não eram simples violência, mas violência coreografada, administrada com precisão pelo Estado para manter a multidão controlada. A fome dos animais era um roteiro, as mortes uma encenação, e o aplauso um voto de confiança nos governantes. Roma havia aprendido a transformar a dor em espetáculo e o espetáculo em propaganda. A pergunta inevitável, que atravessa séculos, é se o público era realmente consciente de seu papel. Eram cúmplices de um crime coletivo ou meros prisioneiros de um sistema que os treinava a desfrutar da crueldade. Em qualquer caso, os rugidos das feras e os gritos dos homens não se apagavam com a arena ensanguentada. Ficavam gravados na memória coletiva como um lembrete de que o poder não se exerce apenas com leis, mas também com espetáculos capazes de domesticar a moral. O sol romano brilhava sobre uma superfície tranquila, mas aquela calma era apenas um prelúdio. De repente, os tambores retumbaram, as buzinas de guerra rasgaram o ar e duas frotas inteiras se lançaram uma contra a outra em um lago artificial. Sobre as naves, homens armados com lanças e catapultas se preparavam para um combate sem retorno. Milhares de espectadores contemplavam das arquibancadas de pedra, o que, à primeira vista, parecia uma autêntica guerra naval. Não era. Era teatro, mas um teatro onde cada ator lutava de verdade por sua vida. As naumaquias eram o ápice do espetáculo romano. Batalhas navais falsas, representadas não em mares distantes, mas em tanques criados por ordem de imperadores. Júlio César inaugurou a tradição em 46 a.C., escavando um lago perto do Tibre para recriar um confronto entre frotas fenícias e egípcias. Não eram atores, mas prisioneiros condenados. Lutavam não com espadas de madeira, mas com armas reais, sob o olhar de um povo sedento de sangue e assombro. Seu sucessor, Augusto, levou a fórmula a uma escala ainda mais monstruosa. No ano 2 a.C., construiu um enorme tanque de 1.800 por 1.200 pés romanos, tão vasto que necessitou de um aqueduto próprio, o Aqua Alsietina, para enchê-lo. Ali, 30 navios de guerra colidiram enquanto milhares de condenados lutavam até a morte. Era um espetáculo colossal, uma mensagem clara. Roma não só dominava povos, também dominava a própria natureza.
Até os lagos naturais foram sacrificados em nome do entretenimento. No ano 52 d.C., Cláudio ordenou drenar o lago Fucino para organizar uma naumaquia. Os condenados, alinhados diante do imperador, gritaram as palavras que passariam para a história. Morituri te salutant. Os que vão morrer te saúdam. Fosse espontâneo ou ensaiado, esse cumprimento condensava a essência daqueles espetáculos. Homens convertidos em carne de sacrifício, conscientes de que sua única utilidade era morrer de forma vistosa. Quando o Coliseu foi inaugurado sob Tito, no ano 80, muitos acreditam que as primeiras naumaquias fizeram parte das celebrações. Alguns historiadores sugerem que Domiciano chegou a inundar a própria arena para recriar mini-batalhas marítimas, transformando aquele espaço em um oceano de morte. Mais tarde, sob Trajano, a tradição continuou com a construção da Naumáquia Vaticana, outro recinto colossal onde milhares de condenados combateram em águas tingidas de vermelho. Mas as naumaquias eram algo mais que entretenimento. Eram manifestações de poder absoluto. Roma não só mostrava sua capacidade de conquistar em terra e mar, mas também de manipular os elementos. Criar um mar no meio da cidade era demonstrar que até a natureza obedecia à vontade imperial. E, no entanto, sob a grandiosidade, escondia-se a brutal verdade. Os milhares de homens que lutavam não o faziam por honra nem por pátria. Faziam-no porque não tinham outra saída. Suas mortes não deixavam monumentos, apenas corpos flutuando sobre águas manchadas de sangue. A multidão aplaudia, fascinada, enquanto os condenados afundavam como sombras tragadas pelo esquecimento. A pergunta que ainda ressoa é inevitável. O que Roma realmente buscava nessas batalhas fictícias? Era grandeza? Ou era simples crueldade disfarçada de magnificência? A linha entre ambas se dilui quando o preço de um espetáculo é a vida de milhares de seres humanos, convertidos em oferenda líquida para a glória imperial. Com a inauguração do Coliseu no ano 80 d.C., Roma alcançou uma nova dimensão na arte macabra do espetáculo. Já não bastavam combates entre gladiadores ou execuções públicas. O meio-dia, momento de descanso entre as lutas, se converteu em um teatro de mitologias sangrentas, onde os condenados eram obrigados a encarnar lendas, não para representá-las, mas para morrer nelas. O poeta Marcial, testemunha daqueles primeiros jogos, descreveu cenas que beiravam o irreal. Um homem disfarçado de Orfeu entrava na arena com sua lira, tentando acalmar as feras com sua música. Mas, ao contrário do mito, nenhum animal se rendia ao seu canto. Em vez disso, um urso o despedaçava sob os aplausos do público. A fábula convertida em zombaria. Em outra ocasião, um condenado foi obrigado a interpretar Dédalo, o inventor que tentou voar com asas de cera. Diante de milhares de espectadores, não encontrou escape. Suas asas não o salvaram. Foi lançado diante de uma fera que o esquartejou. Marcial, com amarga ironia, escreveu: "Como você desejaria ter suas penas agora?" A crueldade alcançou um de seus picos mais sombrios com a recriação do mito de Pasífae, a rainha cretense condenada a desejar um touro. Diante do povo romano, uma mulher, ou talvez um homem disfarçado, foi jogada a uma fera em uma paródia perversa do relato. Ali, o mito e a obscenidade se fundiram, e a fronteira entre castigo, espetáculo e voyeurismo desapareceu. O fogo também se converteu em protagonista. A túnica molesta, uma túnica encharcada em piche, era amarrada ao corpo do condenado antes de atear fogo. Às vezes, a cena se justificava como a história de Múcio Cévola, o herói que demonstrou sua lealdade segurando sua mão no fogo. Mas sob a máscara do mito, o único real era o grito do homem ardendo, consumido pelas chamas enquanto o público o celebrava como parte de uma obra macabra. Tertuliano, já da perspectiva cristã, denunciou com amargura essas práticas, contou como os condenados eram acesos como tochas humanas
e ridicularizados como atores de uma farsa grotesca. Nos chamam de homens tocha, escreveu descrevendo a zombaria dos carrascos enquanto as vítimas se convertiam em fogueiras vivas. Nessas representações não havia arte, nem beleza, nem sequer justiça. O que se mostrava era controle absoluto. O poder de um império capaz de reescrever os mitos em chave de sangue e dor. Roma não só matava, teatralizava a morte, transformando-a em um eco distorcido do divino. O público, entre risos e aplausos, não via heróis nem deuses, mas carne ardendo, sangue derramado e corpos triturados por animais. O resultado era inquietante. No Coliseu, o mito deixava de ser narração para se converter em experiência direta. Já não se lia, já não se ouvia, vivia-se, sofria-se, consumia-se como um espetáculo irrepetível. Nessa mistura de religião, política e sadismo, Roma apagava os limites entre teatro e execução. E cada vítima era ao mesmo tempo personagem, oferenda e cadáver. Nas arenas de Roma, o sangue, a água e o fogo não eram simples elementos, eram linguagens de domínio. Cada combate, cada execução, cada mito recriado se convertia em uma demonstração de poder absoluto. O império não se contentava apenas em governar territórios, queria governar a própria experiência da vida e da morte. A arena era o laboratório onde se ensaiava essa supremacia. No pano de fundo, tudo estava calculado. O Senado financiava espetáculos não por devoção religiosa, mas por estratégia política. Os imperadores os magnificavam para reforçar sua aura de divindade. E o povo, alimentado com pão e com sangue, se convertia em cúmplice de um sistema que lhe oferecia emoções em troca de silêncio. O circo funcionava como espelho, refletia a brutalidade do poder, mas também o apetite daqueles que a consumiam. Os filósofos da época não puderam ignorar esse fenômeno. Sêneca o expressou com crueza. Depois de presenciar os jogos, regressava para casa mais ambicioso, mais cruel, menos humano. Para ele, a arena era uma escola de corrupção moral, um lugar onde a alma se contagiava da ferocidade do espetáculo. Em contraste, pensadores cristãos como Tertuliano denunciaram os jogos como um sacrilégio, uma caricatura blasfema do sacrifício verdadeiro. Ambos coincidiam em algo. Ali não se elevava o homem, ele era degradado. A reflexão transcende os séculos. O que nos diz de uma civilização que converte a violência em arte e a morte em entretenimento? Roma havia encontrado a maneira de legitimar a crueldade envolvendo-a em ritual, de transformar a atrocidade em costume. E esse hábito terminou modelando não só a política, mas também o espírito coletivo. Cada vítima não era apenas um condenado, era uma lição de obediência. Cada rugido de fera, cada barco afundado em uma naumaquia, lembrava que a vontade do Estado era infinita. A pergunta ressoa ainda hoje. Em que medida continuamos repetindo o mesmo padrão? Será que nossos próprios espetáculos modernos, disfarçados de esporte, de televisão ou de entretenimento digital, não escondem também um apetite pela violência, uma fascinação pela queda do outro? Roma já não está, mas suas sombras permanecem. Em última instância, os jogos foram um ensaio geral da política do medo. Um sistema onde o sangue derramado era um código silencioso, onde a multidão aprendia a aplaudir a morte e a aceitar que o poder podia decidir quem vivia e quem morria. E ali, naquele anfiteatro manchado de sangue, Roma escreveu a parte mais escura de seu legado: a normalização do horror como ferramenta de coesão social. Embora os anfiteatros tenham desabado com o passar dos séculos e o eco dos rugidos tenha se apagado nas ruínas, a sombra de Roma nunca desapareceu. Seus jogos não foram apenas um fenômeno da antiguidade, foram um molde cultural que ainda hoje, em distintas formas, continua se repetindo. O Coliseu pode estar em silêncio, mas o mecanismo que o sustentava,
A fascinação coletiva pela violência ritualizada sobrevive na memória humana. A comparação é inevitável. Ontem, milhares se reuniam em arquibancadas de pedra para presenciar um escravo jogado às feras. Hoje, milhões ligam telas para ver violência retransmitida, guerras convertidas em notícia, humilhações transformadas em espetáculo televisivo. Mudaram os cenários, mudou a tecnologia, mas a lógica do pão e circo continua intacta: alimentar o corpo e distrair a mente. Roma nos ensinou que a multidão não pede apenas sustento, também pede sangue, mesmo que seja simbólica. A sombra se torna mais inquietante quando observamos como a política moderna, assim como a antiga, utiliza o espetáculo para consolidar poder. Os imperadores ofereciam naumaquias para demonstrar que podiam dominar o mar. Hoje, líderes e governos organizam celebrações massivas, exibições militares ou eventos esportivos globais como símbolos de supremacia. A linguagem muda, mas a intenção persiste: convencer a multidão de que o poder não tem limites. Em última instância, a herança de Roma não se mede apenas em aquedutos, estradas ou leis. Também se mede nesta relação perversa entre violência e entretenimento, entre controle e fascinação. Cada vez que a dor alheia se converte em objeto de consumo, cada vez que um público se reúne para aplaudir a desgraça de outro, a sombra do Coliseu volta a se levantar. E aqui surge a pergunta definitiva para nós, herdeiros desse passado. Qual desses espetáculos, os duelos funerários, as caçadas de feras, as batalhas navais ou as torturas mitológicas, revela melhor o domínio absoluto de Roma sobre a vida? E o que nos diz sobre o nosso presente? O fato de que ainda nos sentimos atraídos pela sua lembrança? A história de Roma nos confronta com um espelho incômodo. Não se trata apenas de ruínas nem de arqueologia, mas de compreender até que ponto continuamos sendo romanos quando buscamos emoção na queda do outro. Porque, como escreveu Sêneca, volto para casa mais cruel, mais desumano, porque estive entre seres humanos. O eco desses jogos ainda nos chama. A decisão de ouvi-lo, de aceitá-lo ou de rejeitá-lo, nos pertence. O que escolheremos? Roma já não existe como império, mas suas arenas ainda falam. Falam das pedras gastas do Coliseu, das arquibancadas em ruínas em Capua, dos ossos encontrados com marcas de garras na Britânia. Falam para nos lembrar que o poder pode se disfarçar de espetáculo e que a multidão, embriagada pelo ritual, pode esquecer a fronteira entre justiça e crueldade. Os jogos foram muito mais que entretenimento. Foram uma maquinaria de controle social, um teatro onde a política se misturava com o sangue, onde os deuses eram invocados como desculpa e onde o povo aprendia a aplaudir a humilhação como se fosse glória. Roma converteu a morte em um idioma universal, compreendido por todos e aceito como parte da vida cotidiana. Esse idioma, embora disfarçado, ainda ressoa em nosso mundo. Vemos isso na fascinação midiática pela violência, no consumo constante de imagens de guerras, crimes ou catástrofes. Vemos isso em como a sociedade converte o sofrimento alheio em entretenimento passageiro. A pergunta é inevitável. Quanto mudamos desde aqueles dias em que os escravos morriam para divertir um povo inteiro? O Coliseu é ruína, mas também a advertência. Nos obriga a nos olhar no espelho e nos perguntar que tipo de espectadores somos. Continuamos aplaudindo a desgraça, mesmo que em telas. Ou podemos quebrar o ciclo e aprender daquela sombra escura que Roma deixou para trás. Este é o desafio que a história nos impõe. Não repetir o eco da arena. Não permitir que a violência se normalize sob novas formas. Porque cada vez que o fazemos, o Coliseu revive em nós. E agora te convido a refletir. Qual de todos esses espetáculos, os duelos funerários, as lutas contra feras, as batalhas navais ou as torturas mitológicas, te parece o mais brutal e revelador sobre a natureza humana? Deixe nos comentários, compartilhe este vídeo
E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando os segredos mais sombrios da história. Porque a história não é só passado. É um lembrete vivo do que podemos nos tornar e do que devemos evitar repetir.